pessoal, eu estou aqui hoje com o Jair Ferreira. Jair é meu amigo, conheci Jair na década de 90, Jair entrou na Caixa em 1989 e eu conheci quando Jair era candidato a representante dos trabalhadores na diretoria da SAS, que era a seguradora da Caixa, né, Jair? Conheci no ABC. Jair tem uma longa trajetória no movimento sindical, no movimento social e é uma pessoa comprometida com a melhoria da qualidade de vida da população e principalmente, né, defende a Caixa Pública, defende o direito dos trabalhadores. Na realidade, dedicou sua vida a essa luta. E agora Jair tem um desafio, foi presidente da FENAI, não posso esquecer que presidente da FENAI, justamente na gestão do Jair como presidente da FENAI, nós tivemos uma luta conjunta contra lá o projeto de lei 555, Jair se lembra disso. Sim. Nós tivemos os dois lá liderando esse processo dentro do Congresso Nacional, porque esse projeto previa acabar de vez com as empresas públicas. Depois tivemos vitórias importantes, né, em manter a Caixa Pública, e agora Jair tem um novo desafio. Jair é candidato a diretor na FUNCEF. Então hoje eu quero conversar com o Jair sobre as eleições da FUNCEF. Jair, para a gente começar para nosso bate-papo aqui hoje, eu quero perguntar para você, o que você avalia, como é que você avalia essa situação da FUNCEF hoje e por que é importante, porque muita gente não sabe, tem muita gente nova na Caixa e não sabe que é uma conquista eleger representando os trabalhadores para o fundo de pensão. Não é uma conquista, inclusive, de poucos anos, e essa é uma garantia importante, porque o fundo de pensão é nosso, né? É dos trabalhadores da Caixa. Então, Jair, por que é importante eleger trabalhadores para o fundo de pensão? Quais são os desafios colocados hoje? Olha, primeiro que os recursos, né, que você vai depositando lá ao longo da sua vida laboral, né, você precisa fazer essa poupança para quando você se aposentar, você recebe isso até o tempo que você viver. E ao longo do tempo, Rita, eu lembro que a gente teve aí uma evolução grande na Lei 108 e 109, onde permitia a gente eleger 50% dos conselheiros deliberativos e conselho fiscal. Na alteração do estatuto da FUNCEF em 2006, né, da qual a gente participou do grupo de trabalho, a gente conseguiu o quê? Eleger também, ter o direito de eleger também 3 diretores, né? A Caixa patrocinadora indica 3 e os trabalhadores elegiam 3. Então essas são as conquistas importantes, primeiro, porque é importante que os trabalhadores, que os participantes acompanhem os investimentos, até porque nós somos trabalhadores de banco. O banco mexe com investimento, com aplicação, então não tem problema nenhum, né, de acompanhar isso. Então, primeiro, são os recursos nossos, depositados lá com com um longo tempo, com muita dificuldade. Aí, a hora de receber, nós precisamos ter esse acompanhamento e aí o olho dos trabalhadores vai ajudar bastante, né, de fazer o pé de igualdade com a patrocinadora. Embora você tenha voto de Minerva e a patrocinadora utiliza. Então, essas são conquistas e que a gente começa a ter problemas já com a alteração do estatuto. Então, já ia até falar isso para você, né? O governo, nós conhecemos, né? No governo Temer, teve a CGPAR 23, que mexeu com os planos de saúde, graças, inclusive, à deputada federal Erika Cocai, a gente conseguiu perder os efeitos, né, da CGPAR 23 sobre o plano de saúde, mas tem a CGPAR 25, que ela é nefasta para os fundos de pensão. Porque o interesse do governo atual, na realidade, é acabar com esse benefício, acabar com os fundos de pensão. Como é que você está vendo essas tentativas de alteração? Olha, Rita, bem lembrado. Você lembrou aí do projeto de lei 555, onde você queria tirar a participação, né? Tem uma lei que você elege conselheiro para a Caixa e eles queriam retirar. E isso está acontecendo também no fundo de pensão, né? A proposta da CGPAR 25, que é um pouco a alteração do estatuto que a FUNCEF já fez, primeiro, ela retira uma diretoria, né? A FUNCEF terá 5 diretorias, só 2 serão dos participantes e a Caixa vai indicar 3. Dos conselhos também eles vão tentar fazer de tudo para dificultar. Tanto é que o processo eleitoral ele é muito dificultoso para você fazer o processo, disputar a eleição. Nós temos gente em 850 cidades do país, você ter 15 dias para fazer campanha, é uma forma de você excluir
né, e não valorizar as entidades, não valorizar as APCFs, a FENAI, os sindicatos, todas essas entidades, as AGCFs, né, que compõem o nosso movimento interno. Então, os ataques do governo, ele está vindo como? Primeiro, que eles querem administrar os nossos recursos, né? Os bancos privados, eles não querem o trabalho, a manutenção do nosso fundo, eles querem simplesmente pegar os 80 bilhões de patrimônio que a gente tem e administrar como um fundo financeiro qualquer. Nós não podemos aceitar isso, né? Primeiro, o levantamento feito, divulgado pela CNPC, é de que em 2021, os fundos de pensão, para administrar os seus patrimônios, tiveram um custo de 0,27%, né, para administrar os fundos. Os mesmos fundos administrados pelos bancos privados, o custo é 1,3%, ou seja, 3 vezes mais você teria se você jogar esses recursos para os bancos privados administrarem. Então, essas são algumas das ameaças, né, de você tirar esse patrimônio que está hoje, as responsabilidades também dos participantes, e jogar para um administrador terceiro dos bancos privados. Não, de fato, Jair, inclusive é importante a gente sempre frisar para os nossos colegas aposentados da ativa que as ameaças são muitas. E também, para ter fundo de pensão, precisa ter a caixa pública, tá certo? Então, nós vamos continuar nossa jornada em defesa de que o banco se mantenha público. Nós sabemos aí que foi criada uma série de subsidiários com o objetivo de privatizar o banco. O banco precisa ser íntegro, sustentável, para garantir direitos para os trabalhadores. E também é importante ter pessoas sérias, comprometidas com a defesa do banco enquanto instituição e também com a defesa dos empregados. E a sua história mostra esse compromisso, porque foi isso que você fez a vida inteira, né, Jair? Teve da linha de frente da luta dos empregados. Então, eu gostaria de saber, Jair, lógico, eu reconheço e sei dessa importância sua, mas era legal você falar para os nossos colegas por que é que você decidiu ser candidato à FUNCEF nesse momento, e também me parece que as entidades se organizaram aí a partir de uma chapa, né? Porque são vários cargos na eleição, né, que estão em disputa na eleição, não só esse para o qual você vai concorrer. Então, conta pra gente. Olha, Rita, primeiro que a vida da gente é feita de desafios, né? E quando você acha que está se aquietando, vão aparecendo os novos desafios. Então, para mim, né, que já entrei no movimento associativo há bastante tempo, teve um processo de emissão lá na época do governo Collor, toda aquela mobilização pela reintegração. Fui dirigente do Sindicato dos Bancários de Londrina, né, nos anos 90, depois fui dirigente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Tive 3 anos de mandato de representação dos trabalhadores da Caixa na Caixa Seguros, na época chamava SAS Seguros, e depois fui para a FENAI em 2005, né, onde tive a oportunidade de ser vice-presidente, diretor financeiro e presidente. Então isso tudo me motiva, até porque assim, quem sou eu? Né? Eu sou uma pessoa, um trabalhador da Caixa, passei no concurso como os milhares de colegas da Caixa que trabalham na Caixa, sempre se dedicado àquilo ali, e nos últimos tempos tenho me dedicado à representação, tanto na FENAI quanto no Sindicato de Trabalhadores, na Federação, que eu acho que os trabalhadores precisam estar em conjunto. As entidades, ela têm um papel fundamental, que é você levar a luta coletiva, é você levar as reivindicações coletivas. Numa entidade, ou num fundo de pensão, ou numa empresa igual a Caixa, ninguém caminha sozinho, né, Rita? Você que faz um excelente mandato de conselheira representando os trabalhadores, você é a testemunha viva de que se não tiver as entidades, se não tiver a associação, se não tiver a FENAI, se não tiver o sindicato, a PCF, todas essas pessoas, essas entidades que combinam, o mandato ele vai ficando no seu CPF. E não é uma conquista coletiva, né? Você atuou e atua, né, muito bem desde quando se discutiu, eu conheço você também já desde os anos 90, né, você está sempre brigando pelo direito do bem comum, pelo direito do grupo coletivo. No nosso caso especificamente agora, o que me motiva muito ir para a FUNCEF é contribuir, né, colocar um pouco essa experiência que a gente acumulou ao longo do tempo para levar para dentro da FUNCEF a representação e a reivindicação dos participantes. Certamente vão ter desafios, certamente nós vamos ter que olhar os investimentos, fazer a transparência, mas uma coisa você pode ter certeza, nós vamos fazer isso em conjunto com os trabalhadores, em conjunto com as reivindicações, em conjunto com as entidades, porque o mandato é só um mandato, né? E a gente precisa olhar o fundo de pensão no longo prazo, olhar o futuro,
Então daqui 30, 40 anos, quem for se aposentar, daqui 20, 30 anos, ele precisa se aposentar e saber que os recursos deles vão estar sendo geridos com o olhar do participante. É isso um dos motivos Ô, Jair, que... você concorre a que cargo? Eu concorro ao diretor de benefício. Nós temos hoje, na eleição, um dos dificultadores, pessoal, é que a Caixa, ao alterar o estatuto, ela alterou uma regra muito importante para a gente que participa como para a indicação dos cargos por eleição. Né? Na alteração do estatuto, a Caixa deixou de ter uma chapa, né, no regulamento eleitoral, nós vamos fazer chapinhas, que a gente chama. Então nós vamos ter 2 vagas de diretor, um de diretor de administração e controladoria e o outro de benefício, ao qual eu concorro, e já aproveito aqui e pedir o apoio e o voto de vocês. Temos 2 vagas de conselheiro deliberativo e uma vaga de conselho fiscal. Então nós teremos 5, vamos votar em 5 coisas lá que serão por nome e será divulgado isso para vocês aí ao longo do processo da campanha. Muito bem, Jair. Lembrando todo mundo que a campanha começa dia 12, a eleição é do dia 22 ao dia 25, pelo sistema, né, da FUNCEF. Votam todos os ativos e aposentados que participam da FUNCEF, e é fundamental, viu, pessoal? Porque nas últimas eleições o grau de abstenção foi grande e é um direito. Então, assim, é um exercício nosso valorizar um direito que é nosso, votar, tá certo? Então, quero pedir para vocês votarem. O Jair já sabe que ele tem meu voto, tá certo? Então, é isso. Muito obrigada. E nós vamos aí, viu, Jair, ao longo aí da campanha, conversando bastante sobre isso. Obrigado, viu, Jair? Obrigado a vocês e conto com o apoio de todos vocês, que é uma campanha conjunta de todos nós. E rápida, né? Então... E rápido, é muito, muito pouco tempo, e quanto mais pessoas falarem das eleições, lógico, e trabalhando e pedindo voto, e vamos votar nos nossos nomes, seria uma alegria grande e é muito importante para nós no seu conjunto. Lógico, sem esquecer da defesa da Caixa, que é para nós tão quanto importante quanto a FUNCEF, porque sem um não tem o outro. Muito bem, Jair. Vamos juntos, hein? Vamos lá. Saiba mais em www.ritaserrano.com.br.